pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com a minha raiz retocadinha e não tem nada melhor, gente, do que um ruivo com a raiz retocada, não é mesmo? É uma sensação, assim, muito boa e hoje eu vou dar dicas pra vocês retocarem a raiz e ficar com aquele retoque perfeito. Vocês sempre me perguntam de quanto em quanto tempo eu retoco minha raiz e eu sempre digo que é quando começa a me incomodar. Isso vai depender um pouquinho do tom que eu tô. Geralmente quando eu tô com um tom mais escurinho, eu demoro mais pra retocar. Retoco só uma vez por mês ou uma vez a cada 40 dias, por aí. Mas quando eu tô com tons mais claros, a raiz me incomoda mais porque ela aparece mais, né? Ela se destaca um pouco mais. E aí eu acabo retocando meu cabelo com mais frequência, a cada 20 dias, mais ou menos. E foi o que aconteceu dessa última vez, fazia mais ou menos uns 17 dias, eu acho, que eu tinha retocado o meu cabelo, mas a raiz já tava aparecendo ali, eu já não tava gostando muito do tom que tava no comprimento, então resolvi retocar o cabelo. E eu acho que essa parte de quando você deve retocar, eu acho que você tem que se guiar bem por isso mesmo, sabe? Se você estiver olhando sua raiz e ela já estiver te incomodando, você vai lá e retoca. Como a gente vai estar passando a tinta no cabelo que é virgem, que não é danificado, então não tem problema você retocar com um pouco mais de frequência. Mas é bom a gente se lembrar também da saúde do couro cabeludo, né? Porque querendo ou não, a tinta dá uma ressecadinha nele. Então eu acho que o ideal é você no máximo retocar de 15 em 15 dias, por exemplo. Menos do que isso, eu acho que o seu couro cabeludo vai sofrer um pouquinho. Outra coisa que é muito importante, gente, é não deixar a raiz crescer demais. No máximo 1 ou 2 dedinhos de raiz. Mais do que isso, sua raiz não vai abrir de forma uniforme, ou seja, vai causar manchas. Eu acho que se você tá começando por agora a pintar seu cabelo, retocar em casa e tudo mais, uma coisa que você precisa muito fazer e que infelizmente isso vai um pouco da tentativa e erro é conhecer o seu cabelo. Por que você precisa saber disso? Porque cada cabelo, ele abre de um jeito diferente. Tem muito cabelo que em determinado tempo a raiz fica acesa e tem outros que nesse mesmo determinado tempo a raiz não consegue abrir direito. Então você precisa entender o seu cabelo e ver qual é a particularidade dele, assim, pra você saber como proceder na hora do retoque da raiz. Uma coisa que você pode fazer pra evitar cometer muitos erros assim no seu cabelo é o famoso teste de mecha, porque aí você vai observar como o seu cabelo vai reagir com a tinta, como ele vai abrir, em quanto tempo a raiz vai abrir, qual volumagem é melhor pra você. Eu acho que o teste de mecha vai te ajudar bastante nisso. A segunda dica pra você ter um retoque de raiz assim perfeito é você escolher o volume da água oxigenada correto pro seu cabelo. E de novo, isso volta pro número 1, conhecer o seu cabelo. Como eu disse, cada cabelo assim é muito diferente um do outro, então ele vai ter necessidades diferentes no quesito de água oxigenada. Por exemplo, o meu cabelo, eu preciso usar oxigenada de 30 volumes, porque senão meu cabelo não abre. Já tentei com de 20, só que ele fica muito escuro. Então, pra mim, com o meu cabelo, que é um cabelo grosso, ondulado, é um castanho médio pra escuro, mais ou menos, castanho médio, ele só abre com água oxigenada de 30. Mas eu conheço gente que tem cabelo mais claro que usa oxigenada de 10 volumes e o cabelo abre super. Por isso que eu falo, conheça o seu cabelo, porque aí você vai saber escolher qual água oxigenada assim é melhor pro seu cabelo. Uma dica que eu posso te dar pra esse processo de teste é você começar com a volumagem mais baixa, porque eu acho que é muito mais fácil você clarear um pouco mais a raiz do que você consertar a raiz que ficou super acesa, sabe? Que ficou mais claro. Eu acho que essa parte é mais difícil. Então, sei lá, começa com uma oxigenada de 20 volumes e vai acompanhando pra ver como fica esse retoque. Se não abriu tanto quanto você gostaria, no próximo retoque você corrige essa parte mais escura e usa uma oxigenada mais forte, uma de 30, por exemplo. E assim, na maioria das vezes, o máximo que um cabelo pede é de 30 volumes, na maioria das vezes. Mas realmente existem cabelos que são assim mais teimosos na hora de abrir, que realmente precisam de uma oxigenada de 40 volumes, mas geralmente são poucos casos que precisa dessa volumagem tão alta. O meu, por exemplo, eu uso de 30 volumes, mas eu deixo mais ou menos 1 hora no meu cabelo pra ele abrir pro tom que eu gosto, sabe? Que combina com o resto.
Então eu sempre tenho que deixar esse tempinho a mais pra dar tempo do meu cabelo abrir. E eu prefiro deixar esse tempinho a mais usando uma volumagem de 30 do que deixar menos tempo usando uma de 40, sabe? Eu acho que meu cabelo, ele detona muito mais quando eu uso de 40 do que deixando esse tempinho a mais com de 30. Mas, de novo, você tem que ver como o seu cabelo vai reagir. Mas realmente, gente, escolher a volumagem certa da água oxigenada é uma das principais coisas que vai definir se seu retoque de raiz vai ser um sucesso ou um fracasso. Então, prestem bastante atenção nessa parte. Façam um teste de mecha, testando volumagens diferentes para ver como o seu cabelo vai reagir, porque isso é muito, muito importante mesmo. Seu cabelo ou pode ficar com a raiz mais escura ou pode ficar com a raiz super acesa se você errar nessa parte. Outra coisa que é extremamente importante quando a gente tá falando de retoque de raiz é você, primeiro, desembaraçar bem o cabelo, né, pra ficar mais fácil de fazer as divisões. E segundo, as divisões. As divisões são super importantes na hora de você retocar o seu cabelo. Fazer essas divisões vão facilitar muito o processo de retoque de raiz. Quando seu cabelo já tá bem divididinho, é muito mais fácil você ir retocando essas seções do que você ficar parando pra dividir cada parte conforme você for fazendo. Então o ideal é você desembaraçar bem o seu cabelo, dividir as seções e ir retocando, porque isso vai deixar o retoque mais rápido. E aí eu vou pra próxima dica também, que é ser rápida, tá, gente? Isso é muito importante. Uma coisa que eu venho notando no meu cabelo é que, por exemplo, às vezes eu coloco umas séries pra assistir enquanto eu vou retocar, e aí eu perco um pouco de tempo, e o que tava acontecendo é que a parte de trás do meu cabelo tava começando a ficar muito mais escura do que a parte de cima, porque eu começava pela parte de cima, ficava enrolando, e aí a parte de trás não tinha o mesmo tempo de pausa que a parte da frente, né? Tinha um tempo assim bem mais reduzido de pausa do que a parte de cima. E isso começou a dar bastante diferença no meu cabelo. Por isso que é muito importante que você faça sim com cuidado e com atenção, mas que você seja um pouco mais rápida no processo. Isso vai muito da prática, infelizmente. Isso é uma coisa que você vai pegando assim com a prática, essa agilidade na hora de fazer, mas isso é uma parte importante para não dar muita diferença entre as sessões que você dividiu. Outra dica que eu dou, que as pessoas costumam errar bastante, é a quantidade de tinta que elas colocam na hora do retoque. Eu sei que tinta é caro, infelizmente, mas a gente não pode economizar tinta na hora de retocar, porque senão a gente vai estar sim jogando dinheiro fora. O que acontece é que a tinta, ela não pode secar no seu cabelo no tempo de pausa. Ela pode sim dar ficar menos úmida durante o tempo de pausa, isso é normal, mas ela não pode secar totalmente no seu cabelo. Você tem que passar uma quantidade de tinta que ela fique úmida durante todo o tempo de pausa, porque a partir do momento que ela seca, ela para de agir no seu cabelo. E aí vai ser o quê? Uma tinta jogada fora. Então não economize tinta, deixe o cabelo bem molhadinho na hora que você for retocar sua raiz, porque isso é muito importante para o produto ter uma ação assim completa. E a próxima dica também vai definir o sucesso ou fracasso do seu retoque, que é a hora de separar as mechas na hora do retoque. Eu sei que retocar o cabelo é meio chato e às vezes a gente quer pegar mechas mais largas para andar mais rápido, mas o que acontece quando você faz isso é que o meio do cabelo daquela mecha vai ficar sem produto, e aí o que vai acontecer? Seu cabelo vai ficar manchado. E corrigir mancha, gente, é um saco. Então é muito melhor você ter mais cuidado e mais atenção, fazer com as mechas mais fininhas, do que você ter que corrigir cabelo manchado depois. Eu te garanto que te dá muito mais trabalho do que você fazer esse retoque com mais atenção, tá? Então sempre pegue mechas mais fininhas. O ideal é que quando você passe de uma mecha pra outra, o cabelo já esteja meio sujinho, ou então quando você dá aquela leve apertadinha nele assim com o pincel, ele fique molhadinha com a tinta da mecha anterior. Isso é o ideal. Se o cabelo estiver totalmente seco e você der uma apertadinha e ele nem dá aquela molhadinha com o produto que tá na outra mecha, é porque você pegou o cabelo demais e aquela parte ali que tá pelo meio não vai ter produto. Então separe mechas mais fininhas pra você não ter dor de cabeça depois, tá bom? Outra coisa que é muito importante você fazer pra evitar manchas no seu cabelo na hora do retoque é você dar uma massageada nos fios na hora que você for aplicando a tinta, e também dar umas batidinhas com o pincel mais na vertical, pra ter certeza que tá pegando bem na raizinha mesmo do cabelo, sabe? Pra não ficar nenhuma partezinha do cabelo sem tinta.
Então você dá umas batidinhas, dá uma massageada pra ter certeza que pegou em todos os fios desde a raiz. E aí sim você vai ter aquele retoque assim perfeito. A próxima dica, um detalhe que faz toda a diferença, gente, é a gente prestar atenção na linha de fora do cabelo. Tanto aqui de fora como da nuca. Isso faz muita diferença pra gente fazer aquele retoque assim perfeito, sabe? Porque não adianta nada, aqui em cima tá tudo retocadinho, se aqui na frente tá cheio de cabelinho com outra cor, com a cor original do seu cabelo, sabe? Não fica muito legal, não orna muito. É muito importante que essa moldura do nosso rosto fique bem retocadinho pra dar aquele efeito assim, sem defeitos. Então pinta esse pezinho aqui da orelha, pinta aqui atrás da orelha também, aqui na nuca, esses cabelinhos da nuca, isso vai fazer toda a diferença no resultado final do seu retoque. Outra dica, principalmente para quem tá começando a retocar o cabelo em casa, é ficar de olho no tempo de pausa. Como eu disse, de novo a gente vai voltar lá na primeira dica, a gente precisa conhecer nosso cabelo e como eu falei, cada cabelo abre de um jeito diferente. Então pode ser que seu cabelo abra muito mais rápido do que o meu, por exemplo, que preciso deixar, sei lá, 1 hora no meu cabelo a tinta. Pode ser que no seu, em 20 minutos, já tá com a cor assim perfeita, com comprimento, entendeu? E é por isso que é importante que você fique de olho no tempo de pausa quando você estiver retocando seu cabelo pelas primeiras vezes, sabe? Ou quando você estiver testando um produto diferente, uma tinta diferente, uma água oxigenada diferente. Porque geralmente esses produtos se comportam de jeitos diferentes dependendo da marca. Então o ideal é que você, sei lá, espera uns 20 minutinhos de tempo de pausa. Depois disso, você fica perto do espelho pra ir conferindo, sei lá, a cada 5 minutos pra ver como tá ficando sua raiz, pra ela não ficar mais acesa do que o resto. E aí você vai cronometrando esse tempo pro próximo retoque você não precisar ficar grudado na frente do espelho, sabe? Porque aí no próximo você já vai saber certinho o tempo que seu cabelo precisa de tempo de pausa pra ele agir e abrir pro tom que você quer. Mas enquanto você não sabe, gruda na frente do espelho e fica conferindo o cabelo de tempos em tempos pra você não deixar ele ficar tempo a mais, porque realmente, gente, corrigir raiz que ficou muito acesa é um saco, Então é melhor você tirar antes do que você tirar depois, sabe? Fica de olho, fica conferindo pra ele ficar no tom assim ideal e marque o tempo pra você não precisar fazer isso sempre. E agora a última dica, que é a parte final do nosso retoque, que é uma coisa que muita gente pergunta, é como retocar o cabelo e não ficar com o rosto todo manchado de tinta. Tem várias dicas por aí de como tirar mancha de tinta da pele e tudo mais, mas eu vou ensinar o jeito que eu faço, que eu acho que é super fácil e que sempre dá certo pra mim. O que eu faço é o seguinte, na hora que eu retoquei o cabelo, esperei o tempo de pausa, fui pro banheiro enxaguar, o que eu faço? Eu molho o cabelo bem pouquinho e vou massageando até formar tipo um creminho de tinta. E aí eu pego esse creminho de tinta e vou massageando em cima das manchas da minha pele. E aí depois eu enxago com água e sai tudinho, gente. Pra mim, assim, dá super certo, não fica manchas. E é o que eu faço sempre, porque eu já tô ali no banho, é muito mais rápido. Eu acho que é muito mais fácil do que, sei lá, comprar um adoçante pra você ficar limpando mancha e tudo mais. Eu acho que é muito mais fácil assim e comigo dá super certo. Mas me contem aí se você já testou essa dica, se deu certo pra vocês também, porque é aquilo, né? Cada pele, cada cabelo vai reagir de um jeito diferente e a gente tem que ir testando pra ver o que funciona. Bom, gente, esse daqui foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa um gostei aqui pra mim se vocês tiverem gostado, deixa um comentário também. E até o próximo vídeo. Tchau!